Hebreus capítulo 12, verso 14. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, meus irmãos? Segui a paz com todos. E eu creio que o Senhor tem algo para ministrar nas nossas vidas hoje mais uma vez. Meu sonoplastia me ajuda. Como minha voz está muito grave, tenta tirar um pouco o grave para melhorar para mim, pelo menos no retorno, tá ok? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que sempre vem na hora certa que precisamos. E queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Nosso coração está aberto, nossos ouvidos atentos a tudo que o Senhor quer ministrar nesta noite. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Fala com todos os nossos visitantes que estão aqui. Fala com aqueles que vieram pela primeira vez, com os nossos irmãos, com todos que estão na internet, no YouTube também nos assistindo. Que o Senhor alcance o coração de cada um deles. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tira o retorno do teclado para mim, por favor. Está me incomodando aqui. Só tirar o teclado do retorno. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui não conseguiu assistir o programa da rádio ontem? Levante a mão. Levanta a mão, não tenha vergonha. Pastor, eu estava trabalhando, estudando, não pegou a internet. Levante a mão, quem não viu? Levanta a mão de coração para eu ver. Então veja, muitas pessoas não conseguiram, né? Não conseguiram assistir o programa. E assim, e o tema do debate ontem na Rádio Melodia, na sexta-feira, foi sobre ressentimento e amargura. Ressentimento e amargura. Será que nós já superamos isso? Será que nós já vencemos isso, né? E eu queria falar mais sobre isso hoje, porque eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, já teve que superar uma mágoa de alguém. É verdade ou não é? E não é fácil. Não é fácil. Porque eu também tenho que aprender isso, e já aprendi, e vamos continuar aprendendo. Porque todos, em algum momento, vão passar por uma decepção, por uma frustração com alguém. E normalmente, sempre são com pessoas próximas. Ninguém fica magoado com alguém que fecha você no trânsito e você nunca viu na vida. Alguém fecha você no trânsito, você fica magoado com ele? Você não sabe quem é, você não conhece, vai embora, cada um vai seguir sua vida. Porque todas as nossas mágoas e os nossos ressentimentos são pessoas que amamos, são pessoas que estão próximas de nós, são pessoas que nós não esperamos, e aquilo vem muitas vezes no momento que nós não esperamos isso. Então a mágoa e o ressentimento é algo que todos nós vamos lidar. E não vamos lidar uma vez só não. Vamos lidar várias vezes. O Senhor Jesus pergunta, os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? E o que o Senhor Jesus responde? Até 70 vezes 7. Ora, é só fazer uma conta, 490 vezes. Isso no mesmo dia. Então veja, nós precisamos ter muito bem claro na nossa vida como superar isso. Porque se não superamos, vamos ter que aprender em algum momento, sim ou não? Então é muito importante esse tema, não é? Talvez você está aqui e você já superou isso com alguém. E como é bom você falar por experiência própria. Como é bom você olhar para uma ferida e ver que ela não está sangrando mais. Como é bom você tocar numa ferida e ver que não está doendo mais. Como é bom você olhar para uma marca e ver que ela está cicatrizada. Isso traz tanta paz para a gente. Isso traz tanta alegria e traz aquele sentimento de superação. Eu superei isso.
Talvez você está aqui hoje, mas a sua ferida ainda está aberta. Toda vez que você toca ainda dói. Toda vez que fala no assunto ainda machuca. Mas eu quero dizer que você está no lugar certo hoje. Tem cura de Deus para a sua vida hoje aqui. E eu estou falando de algo que eu já vivi. E vou viver também. Então você não está ouvindo uma teoria de alguém que só sabe na teoria. Você está ouvindo de alguém que já viveu na prática isso. Amém? Diga glória a Deus. E o que é ressentimento? O que é ressentimento? Ressentimento é o ato de ressentir. Sentir novamente, né? Rancor, mágoa de alguém. É a incapacidade de perdoar. É a incapacidade de deixar as coisas que ficaram para trás, lá atrás. Porque passado que não é tratado, não é passado, ainda é presente. Passado que não foi resolvido lá atrás, ainda é presente. No futuro também será presente. E uma ferida que foi aberta e não para de sangrar, não para de doer, isso é ressentimento. É ressentir e sentir novamente. Não sei quem ouviu o debate, o pastor Níger até falou uma ilustração interessante. Ele falou assim: imagina que você recebe um soco no olho de alguém. Aquele soco vem cheio. E você vai para casa com o olho roxo, machucado. Mas volta e meia você mesmo fica dando soco nesse olho. Você mesmo fica se machucando, se ferindo. Toda semana. O que vai acontecer com o tempo? Você vai estar sem conseguir enxergar, você vai estar cego. Quantos jovens, adolescentes se cortam, se machucam, se ferem, porque é uma dor que eles estão sentindo. Uma pessoa magoada com a outra é como se ela estivesse pegando uma brasa, carvão incandescente. Fala assim: eu vou acertar naquela pessoa, eu vou devolver para ela tudo que ela fez para mim. Mas ela mesma está se ferindo, ela mesma está com a mão em carne viva. Ou como já dizia William Shakespeare, que mágoa nada mais é do que tomar um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra, enquanto na verdade quem está morrendo somos nós. Então estamos tratando de um assunto extremamente sério. Ressentimento foi a primeira causa da primeira morte que aconteceu no mundo. O primeiro registro de homicídio foi um irmão matando outro irmão. Caim matou Abel. Imagina um irmão de maneira tão fria, cruel, derramar o sangue do próprio irmão. Então veja, o que motivou aquele homicídio? A mágoa, o ressentimento. E essa semente acompanha todos nós, está no coração de todos, em potência. Todos nós temos potencial para ficar ressentidos. Quantos filhos não falam mais com os pais há meses? Você sabia disso? Quantos esposas terminam seu relacionamento, estão separados dentro da própria casa por conta de uma mágoa? Quantas ovelhas, membros de igrejas, estão ressentidas com pastores, com irmãos, com líderes? Isso tudo é algo que vai roubando a nossa qualidade de vida. Isso é algo muito triste, algo muito sério. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Porque em algum momento, em qualquer lugar, quando a gente menos espera, por um mal entendido, ou por uma ação deliberada, podemos ser feridos novamente. E se nós não soubermos lidar com isso, nossa vida vai sendo roubada de nós mesmos. Então o objetivo dessa palavra hoje é nos abençoar, é nos edificar, para que a gente consiga superar qualquer mágoa e qualquer ressentimento. Quem precisa continuar ouvindo, diga glória a Deus. Hoje você que não consegue perdoar, você vai conseguir perdoar. Hoje você vai sair daqui com uma chave que vai abrir essa prisão emocional na sua vida. Amém? Quantas pessoas, né, estão longe da casa porque guardam a mágoa e o ressentimento de alguém? Pessoas muitas vezes que não querem frequentar o mesmo ambiente. Eu não aguento ver a cara daquela pessoa. Então vamos falar sobre isso.
Como podemos lidar com esse problema? Vamos entender um pouco mais a fundo. Por isso eu li Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra diz, projeta para mim novamente, por favor. Hebreus 12, 14. Por que nós precisamos tratar com esse problema? Por que é importante a gente falar sobre isso? E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Não sou eu que escolho os temas da rádio. Não chego para o Eliel e falo assim, Eliel, eu quero escolher esse tema. Não. Eles escolhem e passam para mim. E eu vi nessa escolha, eu falei, é algo que Deus quer tratar com a gente também. Quem entende o que eu estou dizendo? Assim foi com arrependimento, né? Estão ligados, né? Então, por que nós precisamos tratar com esse problema? E superar isso? Não é? Por que nós precisamos tratar? Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual, o que, meus irmãos? Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos se contaminem. Bom, por que nós precisamos tratar com esse problema? Primeiro, porque esse problema do ressentimento não tratado, essa área não superada, vai afetar a nossa vida espiritual, vai afetar o nosso relacionamento com Deus, vai afetar a maneira como nós desfrutamos da presença de Deus, afeta a nossa vida espiritual. Aonde está escrito isso? Olha ali, irmãos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que esse texto está falando? E depois fala de amargura. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você quer ver o Senhor, se você quer desfrutar do relacionamento com Deus, que é a fonte da nossa vida, se você quer orar e conseguir sentir a presença de Deus e perceber que Deus está falando com você, se você quer aprender a seguir as direções do Espírito Santo para a sua vida, se você quer ter intimidade e comunhão com Deus, se você quer viver uma vida de santificação, você tem que seguir a paz com todos. Tem que seguir a paz com todos. Precisa resolver esse problema da mágoa e do ressentimento. Porque não faz sentido uma pessoa chegar aqui no culto, levantar a mão, adorar a Deus e falar, ó Deus, eu te amo, mas eu não quero olhar para a cara desse miserável. Ó Deus, tu és tudo para mim, mas se eu pudesse eu matava essa criatura. Que santificação é essa? Que espiritualidade é essa? Isso para Deus não serve. E isso afeta a nossa vida espiritual. Não adianta nada uma pessoa na igreja dar uma de espiritual, e toda posar de espiritual, posar de ser usado por Deus, posar de ser isso e aquilo, se a pessoa não consegue perdoar, se a pessoa guarda mágoa, se a pessoa guarda ressentimento. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Você imagina se combina com o pastor isso? Eu estou pregando para você, falando de amor, falando que você tem que perdoar, falando que você tem que amar o seu irmão, e eu estou com ódio de alguém. Faz sentido isso, irmão? Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, se nós não tratarmos com isso, isso vai afetar a nossa vida espiritual. E tem afetado a vida espiritual de muita gente. Quantas pessoas estão sem estar na igreja? Não frequentam mais os cultos, se afastaram porque estão ressentidos com alguém. Você percebe? Como por outro lado, quantas pessoas estão aqui e podem estar aqui e ainda assim não está tratando isso na sua vida. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. A oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu quero matar aquele miserável. Senhor, apaga as minhas transgressões, assim como eu não quero esquecer o que Ele fez por mim. Percebe? Não dá nem para a gente orar a Deus. Isso traz frieza espiritual. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, essa pessoa é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê,
não pode amar o que, meus irmãos? A Deus que não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o quê? Ame também o quê? Você pode virar para esse irmão, olhar bem nos olhos dele e falar: eu te amo, meu irmão. Percebe? Então, olha, na vida da igreja vão pisar no teu pé. E não uma vez não, vão pisar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Vão magoar você. Eu posso magoar você. Você pode me magoar. A gente tem que aprender a superar isso. Posso ouvir um amém? Então tem que aprender a superar. Por que eu tenho que aprender a superar o ressentimento? Segundo lugar, porque o ressentimento me priva da graça de Deus. Irmãos, não tem nada melhor do que desfrutar da graça de Deus. Paulo diz: a tua graça é melhor do que a vida. Graça é favor imerecido. Graça é saber o quanto eu sou amado. Graça é saber o quanto eu sou perdoado. Graça é saber que tem um Deus que olha para mim com olhos de compaixão. Graça é saber que por essa graça eu posso vencer o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E no texto que nós lemos lá, tendo cuidado de que ninguém, coloque por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive, coloca lá rapidinho por causa da hora, de que ninguém se prive do que, meus irmãos? Versículo 15, da graça, separando-se da graça. Tenta achar minha versão, por favor. Se privando ou separando-se da graça de Deus. Você sabe o que significa quando uma pessoa decide não perdoar alguém? Quando uma pessoa decide guardar a mágoa, o rancor, o ódio. Quando uma pessoa fala assim: ele vai me pagar tintim por tintim, centavo por centavo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ver essa pessoa pagando tudo. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você está abrindo um guarda-chuva, colocando em cima de você. A graça está caindo, mas ela não está pegando em você, porque você decidiu abrir o guarda-chuva e falar: eu não quero essa graça. A gente faz isso. Isso é muito sério. O rancor, a mágoa, o ódio, ele interrompe o fluxo dessa graça. Mas foi essa graça que te alcançou, foi essa graça que te perdoou, foi essa graça que restaurou sua vida, foi essa graça que te deu chance para você estar vivo agora, foi essa graça que fez a gente entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de nós não sermos consumidos. Então quando você se priva dessa graça, você se consome pelo ódio, pela raiva, pela ira, e você deixa de viver uma vida abundante, plena. E aí tudo isso é que o diabo quer, que você abra esse guarda-chuva e fale: eu não quero isso na minha vida. Não se prive dessa graça. Até as nossas orações são interrompidas se nós não perdoamos os nossos devedores. Diga glória a Deus por estar ouvindo essa palavra. Vamos fechar esse guarda-chuva do ódio, da ira, da mágoa e do ressentimento. E vamos todos tomar um banho de chuva da graça de Deus, do amor de Deus que está chovendo aqui nessa noite. Aleluia. Por isso que a tua vida está seca, por isso que a tua vida está árida, está sem vida, está com morte, porque a chuva parou de descer. Mas hoje essa água vai encharcar seu coração novamente. E esse lugar seco, árido, vai começar a nascer flores novas. Vai começar a nascer plantas novas. Vai começar a nascer árvores novas. Aleluia, 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 aleluia. Por que nós precisamos vencer o ressentimento? Porque além de trazer problema espiritual e além de nos privar da graça de Deus, olha o que diz o versículo seguinte: ela nos perturba. Separando-se da graça de Deus, não haja raiz de amargura que brotando vos, o que, meus irmãos? Uma pessoa ressentida, ela fica perturbada. A mente dela não para de funcionar. É toda hora pensando: o que aconteceu, por que aconteceu, não assim. Porque é o diabo que trabalha em cima disso. Então isso traz perturbação.
Esse rancor traz perturbação. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 32. Mateus capítulo 18 e o versículo 32. Senhor, me ajuda a pregar a Tua palavra para que eu chegue com voz no segundo culto, Senhor. E que quem está aqui consiga ouvir essa palavra, porque até isso é luta para você não ouvir. O diabo não quer que você ouva isso. Ouça isso. Ouva isso? Eu falei isso? O diabo não quer que você ouça isso. Olha o que diz Mateus capítulo 18, 32. Aleluia. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Ali está falando de uma pessoa que foi perdoada de uma dívida de R$1 milhão. Mas o outro irmão dele, que estava devendo R$10, esse que foi perdoado com R$1 milhão, pegou aquele que estava devendo 10 e esganou ele. Falou: você vai me pagar R$10, senão eu vou te matar. O Senhor, quando soube daquilo, ficou enfurecido e falou: olha, eu perdoei você de uma dívida impagável, e você não consegue perdoar o seu irmão de uma dívida muito menor. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser lançado na prisão, e os verdugos vão te atormentar. Sabe o que são verdugos? São atormentadores. Quantas pessoas estão atormentadas, perturbadas na mente, porque estão presas emocionalmente no cárcere da mágoa, no cárcere do ressentimento. Mas tem uma chave que abre esse cárcere. Que chave é essa que abre o cárcere? O perdão. A cura pode até ser um processo, mas o que inicia o processo é o perdão. Tem pessoas que têm uma cicatrização mais rápida, sim ou não? Tem pessoas que ficam curadas rapidinho. Tem outras que demoram mais. Cada um tem o seu. Mas uma coisa eu sei, todas têm que tomar uma decisão: eu vou perdoar. E o perdão não é uma emoção, é uma decisão. Olha, se você hoje decidir perdoar, toda a perturbação vai sair da sua mente. Você vai dormir melhor, você vai viver melhor. Diga glória a Deus. Por que eu tenho que vencer o ressentimento? Quarto lugar, voltando para Hebreus. Porque o ressentimento, como eu falei, quem lembra, prejudica a nossa vida espiritual. Segundo, nos priva dessa graça. Terceiro, traz perturbação. E quarto, o ressentimento é contagioso. Diga, o ressentimento e a mágoa é contagiosa. Olha o que diz a palavra em Hebreus novamente. Hebreus 12, 14. No caso, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de o que, meus irmãos? Amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam o que, meus irmãos? Muitos sejam o que, meus irmãos? Contaminados. Porque uma pessoa ressentida, ela vai passar por 2 estágios. Quantos estágios? 2. O primeiro estágio é o estágio que ninguém vê. É o estágio que aquela semente que foi plantada no coração, que gerou a mágoa, começou a criar uma raiz. Começou a enraizar. Ninguém está vendo. Mas lá dentro a pessoa está magoada. Lá dentro ela está ressentida. Lá dentro ela quer matar alguém. Mas uma pessoa magoada e uma pessoa ressentida, ela não consegue guardar isso só para ela. Chega uma hora que ela vai ter que falar com alguém. Chega uma hora que ela vai ter que abrir para alguém. E é nesse momento que ela começa a contaminar outras pessoas.
porque ela está envenenada, ela está magoada, e esse veneno começa agora a sair, e ela começa a contaminar outras pessoas. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso acontece com todos nós. Você acha que eu, como pastor, não passo por situações também que muitas vezes me magoam? E você acha que também, volta e meia, não dá vontade de chegar para o irmão e falar assim: pô, irmão, sabe o que aconteceu? Vou abrir meu coração para você. Estou com a raiva do outro irmão, que ele, ó, se eu pudesse encontrar com ele na rua. Você acha que eu não tenho vontade? Mas é o meu eu que está falando isso. É o meu ego. E se eu fizer isso, eu vou contaminar o outro irmão. Eu vou prejudicar a outra pessoa no coração daquele irmão. Porque a raiz de amargura, ela é contagiosa. E aquela pessoa que já está com problema espiritual, vai levar problema espiritual para outra pessoa. Aquela pessoa que já estava fria espiritualmente, que não conseguia orar, que não conseguia ler a Bíblia, que não conseguia ir para a igreja. Aquela pessoa que já estava amarga, aquela pessoa que já estava doente, ela começa a adoecer outras pessoas à sua volta. Sim ou não, meus irmãos? Agora, por que acontece esse contágio social? E Paulo, e o autor aos Hebreus está falando, isso não pode haver no meio de nós. Isso não pode haver no meio da igreja. Isso é normal no mundo, isso é normal lá fora, mas no meio de nós não pode acontecer isso. E por que isso acontece? Por que há esse contágio dessa raiz de amargura que contagia outras pessoas? A resposta para isso, presta atenção, que agora você tem que ter ouvidos para ouvir com muita atenção o que eu vou te falar. Está em Deuteronômio, abre lá. Deuteronômio, capítulo 29. Olha por que o ressentimento e a amargura é contagiosa. E perturba não só a pessoa, mas perturba também aqueles que estão à sua volta. Você já lidou com alguém ressentido, sim ou não? Fica te ligando toda hora, né? Querendo te contar tudo o que está acontecendo. E fica te perturbando. Ele já é perturbado e quer te perturbar ainda. Sim ou não? Olha o porquê dessa perturbação. Irmãos, você está ouvindo uma palavra aqui que é profunda. Nós estamos aprofundando num tema que não dá para aprofundar na rádio. Mas esse aprofundamento também está sendo cura para muitas pessoas aqui hoje. Amém, irmãos? Olha o que diz Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Deuteronômio 29, 18. Preste atenção. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família. Guarda essa frase, família. Nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir a outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza o que, meus irmãos? Erva venenosa e amarga. É daí que surge essa expressão raiz de amargura. Quando o autor aos Hebreus escreve que não haja entre vós raiz de amargura, ele está citando Deuteronômio. Hebreus eram judeus, era uma comunidade judaica que já sabia o que era o Antigo Testamento, então aquilo para eles era comum. Então ele tá explicando para eles, falando: olha, eu vou falar para vocês aqui algo que vocês já conhecem. Moisés, lá atrás em Deuteronômio, quando reuniu o povo, ele disse assim: homens, mulheres e famílias, todos vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Eu já estou em Deuteronômio. Amém, meus irmãos? E nessa terra de Canaã tem muitos deuses, tem muita idolatria. Não desvie o coração de vocês para esses deuses. Não desvie o coração de vocês para essa idolatria. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão contaminar a família de vocês, vocês vão contaminar a vocês mesmos e a todos aqueles que estão à sua volta com uma erva que produza amargura. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? É esse o contexto. E quando você lê Hebreus, o autor aos Hebreus está dizendo: olha, no meio da igreja, pessoas que querem viver uma vida de pecado,
servindo a outros deuses, tem que ser tratado, porque isso pode influenciar outras pessoas a se desviarem também. Esse é o contexto. Mas a raiz de amargura também está ali. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, olha, produz erva venenosa. Essa erva venenosa, ou erva amarga, era uma erva daninha que crescia no meio da vegetação. E ela se alastrava rapidamente no meio das plantas. E ela contaminava aquela vegetação. E as plantas morriam. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E outra coisa, se uma dona de casa pegasse uma planta daquela e fizesse uma comida e usasse aquela erva daninha como tempero, todo mundo daquela casa poderia comer e morrer. Por isso, o autor aos Hebreus está usando uma imagem de algo que lhe era comum, dizendo: cuidado com a raiz de amargura, porque essa raiz de amargura, quando vem para fora, quando brota, ela contamina todos que estão à volta, ela traz morte, ela traz doença, ela prejudica local de trabalho, prejudica a família, prejudica a igreja, prejudica amigos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Traz perturbação. Por quê? Por causa da idolatria. Diga, idolatria. Repare que o contexto de Deuteronômio é o que, meus irmãos? Repita mais vezes. Idolatria. Então ele está comparando idolatria com raiz de amargura. O que é idolatria? Idolatria é adorar a outros deuses. Idolatria é quando o verdadeiro Deus deixa de ser o centro das nossas vidas. Idolatria é quando a gente tira Deus do nosso coração e colocamos outros ídolos. Esses ídolos podem ser o dinheiro, pode ser qualquer pessoa, um namorado, uma namorada, um relacionamento. Sim ou não? Pode ser alguma pessoa famosa, ídolo. Vai entrar no coração. Agora tem um ídolo que é pior do que todos eles. Tem um ídolo que é pior do que qualquer coisa, e que é o que manda em tudo, que é o chamado ego. Diga, ego. Quando Deus deixa de ser o centro, o ego é que passa a ser o centro. E o ego significa o eu. O ego significa eu. Percebe? Por que uma pessoa magoada, ressentida, ela contagia outras? É porque o ego dela está ferido. Por que um funcionário da sua empresa contagia outros funcionários? Porque o ego dele está ferido. Por que uma pessoa contamina outra, um amigo, uma amiga e etc., a família? Porque ela foi atingida no seu ego. Por que muitas pessoas não conseguem perdoar? Eu não perdoo. Ego. Eu vou acabar com essa pessoa. Ego. E por que a pessoa não consegue perdoar e a pessoa quer matar? Porque Deus deixou de ser o centro da vida delas. E ela agora passa a mandar na própria vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse chamado egocentrismo é a idolatria do próprio ego. E o ego, presta atenção, é a mãe de todos os pecados. O ego é a semente de todos os pecados. Quando nós olhamos para o mundo é uma floresta de erva amarga. O mundo é uma floresta de ego. Todos nós, quando estávamos no mundo, éramos dominados pelo ego. Todos aqui têm ego, inclusive eu, todos, sem exceção. Só que antes de entregarmos nossa vida para Jesus, o ego era muito grande, o ego era muito inflado. É o ego que manda na vida das pessoas.
Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E na menor mágoa, no menor ressentimento, na menor ferida, a esse ego, a raiz de amargura brota. E você quer ver uma coisa que o ego odeia? O ego odeia ouvir não. O ego odeia ouvir não. Diga para o seu filho que ele não pode fazer alguma coisa. Na hora ele vai se... Porque já nasce de fábrica com o ego. Sim ou não? Ok. Quando você vê uma pessoa brigando no trânsito com outro, o que é aquilo ali? Ego. Você me fechou. Você fez isso. Ego. Por que você não consegue perdoar? Ego. Isso está acabando com você. Ego. Por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho que quem quer ser discípulo de Jesus tem que tomar a sua cruz e fazer o que, meus irmãos? Fazer o que, meus irmãos? Negar a si mesmo. Negar o seu ego. Quando uma pessoa se converte e vem para a igreja e aceita Jesus, alguns tiveram essa experiência há muito tempo atrás, outros tiveram essa experiência recente, e chegam na igreja, é o melhor lugar do mundo. Não é mundo, mas é o melhor lugar. Que legal, que pessoas boas, que lugar lindo. Mas o ego vem com ele, o ego vem com a pessoa. E quando chega aqui e essa pessoa ouve o primeiro não, ele, o que é isso? Não pode. Aqui não é assim. Aqui não pode fazer desse jeito. Não tens tempo para tudo. Por quê? Por quê? É o ego que está muito alto. Não, pastor, eu quero trabalhar no encontro. Mas onde eu quero? Não, não é onde você quer. É onde eu decidi que você vai trabalhar. E muitos pastores, com medo de ferir o ego das pessoas, ficam dando rodeiozinhos. Olha, você sabe, você é uma pessoa muito bacana, muito legal. Eu tenho um lugar legal para você trabalhar. Era simplesmente falar, não, vai ser assim. Por isso que a palavra diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. As pessoas precisam aprender a ouvir não. Ser cristão é aprender a ouvir não. Para o seu próprio bem. Por que eu não posso fazer isso, pastor? Não é tempo, não é hora. Seu ego ainda está muito grande. Não, porque, e quando uma pessoa começa a falar, não, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu sigo, porque eu consigo, quando eu faço, eu aconteço. Isso aí não é só novo convertido não, minha gente. Quantas pessoas antigas de igreja? Porque eu toco, porque eu canto, porque eu faço, porque eu. E lá no mundo, as pessoas amavam esses elogios. As pessoas amavam aplausos. As pessoas amam receber likes, receber views. Elas são o centro das atenções. Aí quando chega aqui, e muitas vezes nós falhamos. Olha, você canta muito bem, você toca muito bem, ou você faz isso muito bem. E a gente, sem querer, está inflando o ego das pessoas. Você tem ego, eu tenho ego, todos nós temos ego. E para o seu próprio bem você está ouvindo essa palavra. Porque senão a raiz de amargura vai se enraizar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. E sabe o que acontece quando o ego não é tratado? Sabe o que acontece quando o ego não passa pela cruz? Acontece o que está escrito em Gálatas.
Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Quantos estão dizendo o que eu estou dizendo? Entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu dei um exemplo aqui do encontro com Deus. Porque, gente, só o pastor sabe onde tem necessidade de encontro, sim ou não? O pastor é que está capitaneando o encontro. Então, se eu digo assim, estamos precisando de pessoas na limpeza. E se você quer servir, você vai servir em qualquer lugar, não é você que escolhe. É muito bom trabalhar lá no salão, assistindo as palestras, mas é importante limpar o banheiro onde as pessoas estão usando e fazendo necessidades. Aí você quer rapidinho ver as pessoas se tem ego ou não. É quando você fala, irmão, vai para a limpeza. Limpeza? Ego. Porque não quer servir. Então quando eu digo eu decido, é porque eu sei aonde está precisando. Senão você seria o pastor no meu lugar, sim ou não? Amém, igreja? Não é questão de ego aqui, é questão de posição e de responsabilidade. Mas acredite, muitas pessoas demoram a aprender isso, e algumas aprendem a duras penas, quando não saem da igreja e depois voltam, pastor, me perdoa, eu devia ter ouvido mais. Mas é para o seu bem isso. Mas você está vendo a gravidade do ego, sim ou não? Agora olha só, Gálatas capítulo 2, Senhor, me dá voz para pregar no segundo culto, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, preciso de Ti. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Que bom que o horário está ajudando a gente hoje. Isso aqui não é só uma pregação, isso aqui é um estudo bíblico. Amém, igreja? Você está recebendo um seminário aqui sobre como vencer a mágoa e o ressentimento. E o ego nos impede disso. Digo, porém, o que está escrito ali, meus irmãos? Digo, porém, andai no e não satisfazeis as concupiscências da... Ei, olha para cá. Toda vez que a Bíblia fala de carne, ela está falando de ego. Idolatria do eu. Toda vez que a Bíblia fala da carne, ela está falando do ego. Quando um cristão entra na carne, é porque ele entrou no ego. Quando um cristão sai da graça, se priva da graça, porque colocou o guarda-chuva debaixo da graça, ela sai da graça e entra na carne. Já ouviu aquela expressão que alguém fala assim, aquela pessoa me tirou da graça? Quem já ouviu isso? Fulano me tirou da graça. Por que fulano tirou da graça? Porque o ego apareceu. Ela abriu o guarda-chuva, ela mesmo saiu da graça e entrou aonde? Na carne. E carne é o que? Ego. Então, vamos ler esse texto trocando a palavra carne por ego. Amém, meus irmãos? Amém? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência do ego. O que acontece se a pessoa anda no ego? Vamos lá. Porque o que, igreja? Ego. Quem tem ego? O pastor. Diga eu. Você. Diga você. Eu. Todos nós temos ego. Então ele está dizendo, cuidado com o ego. Porque o ego milita contra o espírito. E o espírito contra o ego. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso. Ou seja, o espírito tem um querer, mas o nosso ego também tem um querer. E quem é que tem que fazer o querer de quem? Nós temos que fazer o querer de quem? Do Espírito. Não é o teu querer, não é o meu querer, é o querer do Espírito. Agora, olha o que acontece quando alguém não faz o querer do Espírito e faz o querer do ego. Olha o que acontece, vamos lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas as obras do... São o quê?
Prostituição. O que é prostituição? Sensualidade, lascívia. Um casal, quando briga por causa do ego, a primeira coisa que ele vai pensar, ou ela vai pensar, é na prostituição. Está ali, ó. O que impera no mundo, no ego do mundo? Prostituição. Eu sou mais bonito, eu sou a mais bonita, a roupa é que chama mais atenção. Olha as fotos. Isso é ego, isso é prostituição, é obra da carne. Quantos jovens estão seguindo artistas famosos? Sim ou não, meus irmãos? Moças que têm referência em mulheres que estão no mundo, que mostram sua sensualidade, que mostram seu corpo, por causa do ego. Isso pode acontecer dentro da própria igreja. Sensualidade é ego. Pessoa querendo chamar a atenção para si, para que receba aplausos dos outros, para que receba a curtida dos outros. Isso acontece no mundo, e isso te acompanhou até aqui, mas quando chegar aqui você encontra o Espírito, que agora você aprende a fazer a vontade do Espírito, porque aqui não é o mundo, aqui é a casa de Deus, aqui é a família de Deus, aqui impera a vontade de Cristo nas nossas vidas. Prostituição é só um caso, mas aí tem essas impureza, lascívia, desperta isso nas pessoas. Ego. Próximo, idolatria, ego, feitiçaria, oração contrária para o outro se dar mal, para as coisas não acontecerem bem com o outro, ego. Idolatria, a pessoa também adora a si, adora o que ele pensa. Porfia, sabe o que é porfia? É confusão, é briga, é um brigar com o outro por coisas bobas. Isso acontece por causa do ego. Ciúme, tem ciúme? Iras, discórdias, dissensões, facções, partidarismo. Lembra, a pessoa com o ego ferido, ela quer fazer facção, ela vai começar a trazer outras pessoas para perto dela. Pessoas com ego ferido, ela vai sentar com uma pessoa e falar: você sabe, aquele irmão falou, a pessoa se faz de coitado, se faz de vítima, ela se vitimiza, porque o ego dela tem que ser massageado, o ego dela tem que se sentir confortável, o ego dele tem que se sentir bem, e para o ego dele se sentir bem, alguém tem que chorar com ele, alguém tem que se lamentar com ele, alguém tem que sentir pena dele. Então, se você é uma daquelas pessoas que já sentou do lado de alguém para chorar alguma mágoa, aquela hora foi o ego que estava operando na sua vida. Isso acontece lá no seu trabalho, isso acontece com seus colegas de trabalho, isso acontece com seus funcionários, que ficam lá falando mal de você um para o outro. É ego, é facção, é partidarismo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Olha como a gente está tratando de um assunto extremamente sério. Invejas. E o que só sobra? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, todos nós estamos sujeitos a tudo isso aí, inclusive o pastor de vocês. Todos, ninguém aqui está livre disso. Porque todos nós temos o que, meus irmãos? Ego. Pastor, como que eu venço esse ego? Porque eu não quero viver com esse ego. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar meu marido, eu quero perdoar minha esposa, eu quero perdoar meus filhos. Eu não quero matar ninguém não, eu não quero mal de ninguém não. Eu quero viver em paz. Eu quero conseguir vencer essa mágoa, eu quero conseguir vencer esse ressentimento. Porque, irmão, presta atenção, mágoa, ira, ressentimento são sentimentos dos demônios, dos trevosos, do capiroto. Porque para eles não tem mais perdão, então eles são amargurados, eles são ressentidos, eles são magoados com Deus, porque Deus não vai perdoar mais eles. Então os demônios querem que você tenha esse mesmo sentimento.
Mas hoje, em nome de Jesus, toda legalidade na sua vida vai cair por terra agora, nesta palavra, e você vai perdoar. E só tem um jeito de você vencer isso. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de que, meus irmãos? A fim de que, igreja? Viver para Deus. Eu estou o quê? Crucificado com Cristo. Veja que eu estou no mesmo capítulo, estou no mesmo livro de Gálatas. O mesmo livro de Gálatas que diga não ande na carne, não ande no ego. Ele diz, crucifica a sua carne com Cristo. Na cruz de Cristo, o seu ego. E quem está crucificado com Cristo, está morto. E já ressuscitou uma nova criatura. Está morto para as ofensas, está morto para as coisas do mundo, ainda sente, mas a nova criatura vai falar mais alto e você vai vencer isso em nome de Jesus. Por isso nós conseguimos perdoar. Nós só conseguimos perdoar por causa disso, porque estamos crucificados com Cristo. Olha o que diz o próximo texto, versículo 20. Logo, já não sou eu. Olha, interessante aqui, usa a expressão aqui, ó. Eu. Ego. Não é o meu ego que tem que viver. Não é o meu ego que diz isso ou aquilo. Não é o meu ego que decide. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho no ego, carne, vivo no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção. Paulo está dizendo, tem alguém que vive dentro de mim agora. E não sou eu. O meu ego morreu. Quem vive em mim é Cristo. E se Ele vive em mim, Ele tem uma vontade. E se Ele tem uma vontade, eu submeto a minha vontade à vontade dEle. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Se Cristo vive em nós, nós temos que fazer a vontade de Cristo. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Seria absolutamente impossível, diga impossível, viver nesse mundo. Não é para repetir não, só impossível. Diga impossível. Para aí. Irmãos, seria extremamente impossível viver nesse mundo se Cristo não vivesse em nós. Se Ele só tivesse morrido na cruz e não viesse morar em nós, nós não conseguiríamos viver. A gente só consegue viver nesse mundo é porque Ele vive em nós. E é porque Ele vive em nós que eu consigo perdoar. É porque Ele vive em mim é que eu consigo dizer, sim, Senhor, eu me submeto à sua vontade. É porque Ele vive em mim que eu consigo abrir mão da mágoa e do ressentimento. Fora isso, eu estou abrindo o guarda-chuva e me privando da graça de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga, Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Então, como que nós podemos vencer o ressentimento e a mágoa? Vencendo o ego. E como que nós vencemos o ego? Estando crucificado com Cristo. Dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele veio para que a gente tenha vida e tenha com abundância. Último texto que eu vou ler para encerrar. Teriam vários outros, mas o tempo não permite. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Lembra que eu falei sobre o perdão? Amém? A cura pode ser um processo. E depende da vida de cada um. Mas o que inicia o processo e o que abre a prisão
é a chave chamada perdão. Você perdoar. Pastor, quer dizer que eu tenho que esquecer? Não, perdoar não é esquecer, mas é não lembrar. Eu não consigo me lembrar daquilo que eu esqueci. Entendeu nada, né? Mas está tudo certo. Você não esquece, mas também não lembra. Deixa para lá, é isso aí. Quem perdoa não quer ficar lembrando. Agora, quem não perdoa fica perturbado lembrando toda hora. E quem se aproveita disso? O diabo. Aí não adianta nada você ouvir 2 horas de uma palavra sobre essa e você não perdoar, porque o diabo vai continuar te atormentando. Por isso que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. A quem perdoais o que, meus irmãos? Alguma coisa, também eu perdoo. Por que eu consigo perdoar? Porque não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós fiz na presença de Cristo. Próximo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Quando nós não perdoamos, quem é que toma vantagem? O diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Quando você não perdoa, o diabo é que tem vantagem. Ele tem desígnios. Desígnios fala de quê? De armadilhas. Ele sempre vai armar uma armadilha, uma estratégia para te magoar. Mas eu quero dizer para você, se o diabo tem um projeto para destruir sua vida, Deus tem um projeto para cumprir algo na sua vida. Se o diabo tem uma estratégia para te parar, Deus tem um projeto para fazer você andar. Isso se chama propósito. Diga propósito. Diga Deus tem. Diga Deus tem um propósito na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha profissão. Deus tem um propósito na vida de vocês, de cada um de nós. Só que propósito fala de um caminho que a gente vai percorrer, e nesse caminho vão nos ferir, e nesse caminho vão nos machucar, nesse caminho vão abrir feridas, e o diabo vai fazer de tudo para te parar, para você não atingir o seu propósito. E quando o diabo vê que você entendeu que o propósito é maior do que a sua dor, ele para de agir. Então, se você foi magoado por alguém, se você sofreu algo, isso causou dor, descobrir qual o propósito de Deus para a minha vida vai me fazer superar essa dor. Quando eu sei que o propósito é maior do que a dor, eu venço o meu ego, eu venço o meu eu perdoo, eu digo sim, Senhor, e continuo no meu propósito, e não paro por causa de ninguém. O que é maior na sua vida? A dor que você está sentindo, ou o propósito que Deus tem na sua vida? E tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, até essa dor que lhe foi infligida. Deus vai transformar isso em bênção na sua vida. Tudo para que você cumpra o propósito. Perdoa seu esposo, perdoa seu esposo, perdoa sua esposa, perdoa seu pai, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu filho, perdoa sua filha, perdoa seu irmão, perdoa sua irmã, perdoa seu líder, perdoa seu pastor, perdoa seu amigo, perdoa sua amiga, porque isso vai fazer bem primeiro para você. Primeiro vai fazer bem para você. Vamos vencer a mágoa e o ressentimento a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.